Seja muito bem-vindo, eu sou Matise, eu sou a professora Edna e nesse vídeo nós vamos falar sobre a divisão por zero. E aí, existe ou não existe a divisão por zero? Não existe. Nesse vídeo eu vim te mostrar por quê. Eu vou te mostrar com números mesmo, tá? Não é possível que eu tenha, por exemplo, 12 balas e eu vá dividir isso para ninguém. Isso não é aceito de forma nenhuma em matemática, tá? Vamos entender por quê. Vamos entender como se for com uma fração. Uma fração vai ajudar a entender essa ideia. Se nós tivermos, por exemplo, 20 sobre 5. 20 sobre 5. Aquilo ali é uma fração aparente. Por que ela é chamada disso? Porque ela é aparentemente uma fração, porque se eu simplificar, ela vira um número inteiro, né? Se eu divido o 20 por 5, vai dar 4. Ou seja, o que nós temos que entender quando a gente simplifica uma fração aparente? Que essa resposta multiplicada pelo denominador, ela tem que resultar no numerador. Então, ó, por que 20 dividido por 5 é igual a 4, tá? Por quê? Porque 4 vezes 5 dá 20. Ou seja, que número que eu multiplico por 5 que dá 20? 4. Então, essa é a ideia que eu vou usar para te mostrar que a divisão por zero não existe. Vamos lá? Vamos entender então agora com um segundo exemplo. Vamos pegar aqui 16 dividido por zero. Vamos pensar nisso. Bom, se nós vamos pensar igual à primeira fração, que número vezes o nosso denominador resulta no numerador? Ó, se eu falar que 16 dividido por zero é, sei lá, 16. Vamos pensar se tem alguma lógica. 16, fazendo a nossa prova real. 16 vezes zero é igual a 16? Não. Se eu falar então que o resultado aqui é zero, fazendo a prova real, 0 vezes 0 é igual a 16? Não. Se eu falar que aqui é, sei lá, 20. 20 vezes 0 é igual a 16? Também não. Existe ali algum número que eu faça com que esse número, né, vamos colocar uma interrogação aqui, ó. Existe algum número que multiplicado por 0 é igual a 16? Não. Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, é impossível que um número vezes 0 dê 16, certo? É impossível a divisão, portanto, de 16 por 0. Ali eu estou usando 16, mas seria qualquer número, tá? Qualquer número dividido por 0 é impossível ter uma resposta. Então, isso aqui é impossível. Vamos para um terceiro e último exemplo. Se eu falar em 0 sobre 0, ou seja, se eu falar que 0 dividido por 0 é igual a 2, será que fazer a prova real vai dar certo? Bom, se 0 dividido por 0 for igual a 2, se a resposta for 2, então a resposta vezes no nosso denominador tem que resultar no nosso numerador. Então, 2 vezes 0 é igual a 0? É. Se eu falar então que 0 dividido por 0 é igual a 25, fazendo a prova real, 25 vezes 0 é igual a 0? Sim, 25 vezes 0 é igual a 0. Se eu falar que é 125
125 vezes 0 é igual a 0? Sim. Qualquer número que eu coloque aqui, quando eu multiplico com 0, é igual a 0. O que isso significa? Se a resposta, nesse caso, pode ser qualquer número, eu não consigo determinar uma resposta. Por isso, em matemática, nós falamos que 0 sobre 0 é uma indeterminação, tá? Então, ó, vou colocar aqui indeterminação. Por que que é indeterminado? Porque existem infinitos números que, ao multiplicar por 0, resultam em 0. Então, toda vez que eu vejo isso em matemática, 0 sobre 0, isso nós chamamos de indeterminação. E toda vez que eu vejo um número sobre 0, isso é impossível, não é indeterminado, é impossível. São coisas diferentes em matemática. Impossível é que não existe resposta alguma. Indeterminado, todas as respostas são possíveis. É mais ou menos esse esquema. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Então, não existe divisão por 0. E eu provei isso com algumas fraçõezinhas, algumas continhas básicas da aritmética. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos. Isso faz com que a gente cresça e eu faça cada vez mais vídeos para vocês. Combinado? Um super beijo. Até mais.